Olá, que Deus les bendiga a todos ustedes. Já estamos aqui para mais um episódio de nosso podcast sobre o fruto do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar de um fruto que é essencial para o relacionamento, que é a fidelidade. Em algumas Bíblias está fé, mas essa fé que você lê aí, a tradução original seria fidelidade, porque fé é um dom. Fé não é um fruto, é um dom do Espírito Santo. Mas essa fé que você encontra aí em sua Bíblia, nestas 9 manifestações do Espírito Santo, significa fidelidade. E a fidelidade, você sabe que ela é a base de uma relação. Uma base. Porque nadie se quer relacionar com uma pessoa desleal. Você vê que a base de um matrimônio é fidelidade. A pessoa dentro de um matrimônio ela pode suportar muitas coisas, mas quando se trata de infidelidade, esse é como romper completamente a aliança entre aquela pareja, entre aquele matrimônio. Por isso que um dos frutos que o Espírito Santo nos concede é essa fidelidade, é esse tema de você ser leal. Você primeiro é leal a Deus. Você é fiel a Deus, fiel em todos os sentidos da palavra. Não você é fiel em sua conduta, você é fiel em seu comportamento. Você mostra lealdade a Deus e a sua palavra estando dentro de um templo, da igreja, ou fora. Você é uma pessoa que se pode confiar. Se é uma coisa que uma pessoa que tem esse fruto possui, é palavra. É uma pessoa que se pode confiar em la palavra de ella. O que ela diga, ella simplesmente lo vai realizar. Ella não tem término médio. Ella não é uma pessoa que uma hora lhe disse uma coisa e depois cambia de opinião. Isso não existe para aquele que tem este fruto do Espírito Santo. É uma pessoa completamente confiável. E tratando-se também da relação com seu próximo, ela também manifesta esse caráter. A pessoa que tem esse fruto do Espírito Santo, esta fidelidade, é uma pessoa que você pode falar com ela e tenha a certeza que essa pessoa ela não vai a divulgar ou a dizer o que você lhe comentou. Jamais ela lo hará. Ela será uma pessoa leal a você. Ela tem princípios morais que ela preserva. Infelizmente, nos dias de hoje, nós hemos visto que as relações se estão rompendo por causa da falta desse fruto. Quantos matrimônios, quantas parejas, e talvez você esteja vivendo isso em carne própria porque sua pareja não lhe é fiel, ou você não ha sido fiel a essa pessoa. Delante de Deus, você hasta aparenta que tudo vai bem, mas de pronto fora você tem uma relação extraconjugal. Isso é a falta desse fruto, porque quando eu tenho essa manifestação do Espírito Santo em mim, então eu serei fiel à pessoa que está comigo. Por exemplo, eu vou falar de meu caso. Eu vou cumprir agora, neste próximo mês de abril, 29 anos de casado. E nesses 29 anos, ambos hemos sido fiel um ao outro. E de onde vem essa fidelidade? Exatamente desse fruto do Espírito Santo, que não permite que nós, bajo nenhuma circunstância, vengamos faltar-nos o respeito nesse aspecto, e nem nenhum outro aspecto. Nós somos fieles, um ao outro, estando cerca ou estando lejos. Muitas vezes eu estou aqui na igreja e ela está na casa. Ela não sabe o que eu estou fazendo e eu tampouco sei o que ela está fazendo. Sin embargo, por causa desse fruto do Espírito Santo, nós estamos seguros el uno del outro, que eu lhe serei fiel a ella e ella me será fiel a mim. Por isso que, por exemplo, aqui em meu celular, por exemplo, minha esposa tem total acesso. Ela tem total acesso a minhas informações, a minhas redes sociais e eu a las de ella. Por que não há essa coisa que diz, não, é que eu tenho que ter minha privacidade? Quando você se casa,
você não tem mais privacidade. Ao fim e ao cabo, você decidiu compartilhar sua vida com outra persona. Então, esta persona, ela tem que ter acesso a todo. A todo. E se você possui esse fruto do Espírito Santo, você não tem medo nem preocupação de permitir que sua esposa ou que seu marido tenha acesso às suas informações, que ela pode entrar às suas redes sociais, que ela pode entrar a seus chats de conversações, que ela pode ver seu WhatsApp, que ela pode ver todo o que você faz, uma vez que há fidelidade. É um fruto do Espírito Santo. Será que você tem esse fruto? Será que se sua pareja, sua esposa, seu marido, a hora, e nesse momento, dizer-lhe, mira, permita-me echar um vistaço a seu celular, qual seria a sua reação? Você se lo daria de imediato ou você usaria esse argumento de eu tenho minha privacidade? Essa privacidade que você supostamente disse ter ou querer, talvez seja o indício de uma infidelidade. Pensa-lo. Porque quando nós outros somos llenos do Espírito Santo e temos esse fruto do Espírito Santo, que é a fidelidade, então se não nos preocupamos. Aí você de pronto disse, mas o bispo, a pessoa tem que confiar em mim, tem que confiar em minha palavra, tem que confiar em lo que eu diga. É verdade, tem que haver essa confiança plena e total e absoluta. Mas isso não significa que ela não pode ter acesso. Então, se não use a excusa de que, não, fulano, você tem que confiar em mim. Ok. Você quer que ela confie, que ele confie? Então, dá-lhe a senha. Aí, você estará manifestando esse fruto do Espírito Santo, que é a fidelidade, e isso fará com que sua pareja se sinta mais segura. Porque de pronto ele é uma pessoa insegura, ou ele é uma pessoa insegura. Mas esse fruto do Espírito Santo lhe vai ajudar a fortalecer nesta pessoa essa confiança, essa estabilidade que de pronto ella não lo tiene. Por isso é tão importante, meu amigo e minha amiga, você ter essas manifestações do Espírito Santo em sua vida. Fidelidade. Guarde essa palavra e entenda isso. Fidelidade é relacionado a isso, a lealdade. A lealdade é você ser leal a uma outra pessoa, a você ter palavra hacia a outra pessoa, a você ter um caráter completamente íntegro para com a outra pessoa e, sobretudo, para com Deus. Se você tem esse fruto, você é fiel a Deus. Fiel em todo. Fiel em sua conduta, fiel em seus dízimos, fiel em suas palavras, você é fiel em todos os sentidos. E aonde você se encontre, você demonstrará fidelidade a Deus. O pecado pode tocar a porta de todos nós outros. As tentações podem vir para todos nós outros. Sin embargo, quando você é fiel a Deus, então se isso produz dentro de você temor. E esse temor não lhe deixa desviar-se, não lhe deixa cometer errores, mesmo que nadie não lhe esteja vendo. Guarde isso. O fruto do Espírito Santo é fidelidade. Pergunte-se: eu tenho sido fiel? Você ha sido fiel a Deus? Você ha sido fiel à sua esposa? Fiel a seu marido? Você ha sido fiel a seus padres? Seus padres podem confiar plenamente em você e saber que você não, como decimos em nosso idioma, não la va a regar? Quem é fiel é uma pessoa de confiança, é uma pessoa leal, leal a Deus e leal a seu semelhante. Ok? Pensa-lo. E se você não tem esse fruto, não estou aqui condenando-lhe, estou aqui mostrando-lhe como você deve proceder. Busque, pida-lhe a Deus isso, Ele se lo vai dar, Ele lhe dará este fruto para que, com esse fruto, você possa ganhar a confiança de aqueles que lhe rodeiam e, sobretudo, a confiança de Deus.
De acordo? Deus les bendiga a todos e hasta nosso próximo encontro.